fizeram, todo mundo, eu li ali no Moodle, em relação à atividade proposta da semana passada, dos 30 e 34, 36 matriculados, 26 me mandaram. Teve gente que não mandou, né? Então, o que eu fiz, tá? Eu já peguei no Moodle e eu busquei um videozinho sobre procrastinação. Vocês sabem o que é isso? Quando a gente tem coisas para fazer e a gente fica enrolando, né? E a gente fica enrolando. Estão vendo aí? Eu vou fazer assim, eu vou tirar isso aqui. Ah, tá, agora deu. Estão vendo aí? Estamos vendo sim, professor. Estamos sim, senhor. Tá, isso aqui é o Moodle que eu preparei para hoje, né? O arquivo com o link para acessar a aula, que vocês entraram para clicar no link. O material da aula de hoje, que é exatamente... Olha, aqui saiu errado, ó, né? Botei ali as palavras trocadas. O material de hoje é o mesmo material que eu postei na semana passada, tá? A gente só vai avançando. Hoje a gente vai ver mais uma quantidade de slides na parte das ações, né? Os impermeabilizantes. A galera tá entrando. Rodrigo Krieger. Rodrigo. O Pablo. Tá. Essa galera que está chegando agora, depois que eu comecei, no final da aula a gente atualiza, tá? O que é acadêmico. Antonelli. Tá. Então esse vídeo aqui, gente, eu trouxe lá do YouTube, é um vídeo curto, 7 minutos, eu queria que depois da aula vocês dessem uma olhadinha nele, porque ele traz 5 passos para que a gente não fique procrastinando. Então o que é procrastinar? É quando a gente tem coisas para fazer, mas aí a gente vai deixando, parece que falta coragem de iniciar a fazer aquilo, né? E a gente vai deixando, geralmente a gente faz na última hora, quando não tem mais tempo para procrastinar, a gente pega e faz. E aí o trabalho ele não fica bem feito, porque, claro, a gente deixou para a última hora, né? Então são 5 passos para a gente deixar de procrastinar. É bem ilustrado, é um videozinho bacana, legível, depois deem uma olhada, tá? E isso serve não só para as atividades de técnicas 2, mas para todas as atividades aí das disciplinas de vocês, e também para a vida, né? Depois vocês vão começar a trabalhar, vão conciliar trabalho com estudo, né? E as coisas, a tendência é que elas fiquem cada vez mais difíceis, assim, apertadas, né? Então, assim, se a gente consegue planejar o que a gente tem para fazer, embora seja um pouco difícil a princípio, né? A tendência é que a gente procrastine menos, tá? Então tá, depois vocês deem uma olhada, tá? Esse vídeo aqui não é o vídeo da aula, evidentemente, eu tô gravando a aula, depois eu vou postar a aula aqui no tópico, né? Na data de hoje, mas eu queria que vocês dessem uma olhada nesse passo a passo. Também não tem nada a ver com atividade assíncrona, né? Que eu já postei, e vocês vão ter essas 3 horas, tá bem? É só para que vocês tenham passo a passo, para ajudar vocês a se planejarem aí nas atividades cotidianas, para evitar que fiquem procrastinando, tá? Então, isso aqui era um vídeo que eu estava vendo. Então, vamos lá. Material da aula de hoje, né? A aula passada nós vimos conceituação e função da impermeabilização, correto? Hoje, a gente vai ver classificação das impermeabilizações, tá? Vocês já devem estar vendo aí, certo? Aqui está o material que nós vimos na aula passada. Vimos o conceito de impermeabilização. Camille está chegando. No final da aula a gente atualiza o que é acadêmico com a chamada, me lembrem disso, né? Aqui eu fiz um apanhado com a legislação, né, que envolve o nosso tema. A gente não vai estudar essas normas, mas caso vocês
vocês precisem, né, vocês sabem onde procurar o númerozinho para poder fazer a busca, né, na internet, bibliotecas, enfim. Então eu fiz esse apanhado aqui. Vimos as formas pelas quais a água consegue infiltrar, né, percolação, pressão, condensação, capilaridade, já sabendo de antemão que isso é uma questãozinha da nossa avaliação maior, tá? E aí a gente chegou aqui, nesse slide, e eu pedi que vocês me lembrassem que hoje continuaríamos a partir do slide 12, tá? Então, o nosso objetivo hoje, Marley está chegando, não é, a gente ver a classificação de impermeabilizações, né? E a gente finaliza lá retomando aquele conceito de VUR e VUP, que é a vida útil de referência e a vida útil do projeto, e um pouquinho sobre o norma de desempenho, de modo que no nosso terceiro encontro a gente fica só em recomendações e procedimentos, né, de execução, enfim, para depois a gente poder fazer a revisão e aí sim já fazer a avaliação da primeira etapa, tá? A Júlia está chegando, dei ok. Então, antes da classificação, ó, o que a gente tem aqui nos slides? Para garantir de uma boa impermeabilização, nos projetos das construções, nas edificações, devem ser levados em conta os seguintes itens imprescindíveis. E eu quero lembrar também que nós vamos falar em VUR e VUP, nome de desempenho, porque esse material de impermeabilização eu tirei da Associação dos Impermeabilizantes, né? Associação dos Produtores de Impermeabilizantes, se eu não me engano. E eles fizeram esse trabalho justamente à luz, né, da norma de desempenho, da 15575, se eu não me engano, tá? E VUR e VUP é um conceito da norma de desempenho, né? Então eu trouxe algumas questões de lá. Bom, e uma delas é isso aqui, né? Como é que a gente consegue garantir uma boa impermeabilização, né, nos projetos, nas edificações? O primeiro item é garantindo acessibilidade para as edificações, evidentemente, né? Como é que eu vou fazer manutenção? Como é que eu vou executar a impermeabilização se eu não tiver acessibilidade? Acesso e condição de manutenção e conservação. Eu preciso fazer manutenção, eu preciso fazer verificação se o sistema está bem feito ainda, se está atendendo a vida útil, né? Então, eu preciso ter acesso para fazer manutenção e conservação, ou nesse terraço, né? Enfim, nesse local onde eu onde eu executei e montei esse sistema. Durabilidade prevista para impermeabilização, isso vai depender da VUR, que é a vida útil de referência, que a gente sempre vai ter a VUR por parte do fabricante, né? E a VUP, na verdade, quem vai definir a vida útil do projeto é o projetista, mas ele vai considerar a vida útil de referência daquele produto que ele está indicando a aquisição, né? Ele não consegue fazer a VUP, que é a vida útil de projeto, definir a VUP, se ele não souber qual é a vida útil de referência, né? A VUR. Especificamente sobre o projeto de impermeabilização, tem-se como fundamental os seguintes apontamentos. Isso aqui, algumas questõezinhas, assim, antes da gente entrar na classificação, né? Primeiro, o projeto é realizado em 3 etapas, né? Então, isso aqui vale também para projeto arquitetônico, que é estudo preliminar, projeto básico e projeto executivo de impermeabilização. No próximo slide a gente tem um pouquinho sobre cada uma dessas etapas, e é legal a gente retomar isso, porque isso tem a ver com o projeto arquitetônico, né? Todo projeto arquitetônico e tudo que a gente for fazer de projeto, a gente tem, todo projeto arquitetônico, tudo que a gente for projetar, tem esses 3 níveis. Primeiro eu faço estudo preliminar, depois eu faço projeto básico ou anteprojeto, né? E por último eu faço projeto executivo. Agora, depois do próximo slide, a gente já vai ver de novo um pouquinho de cada um, tá? Porque eu lembro que isso também é uma questãozinha da nossa avaliação maior. E o projeto de impermeabilização deve ser feito de forma integrada com os demais projetos da edificação, tá? Por que de forma integrada? Né? Isso é fundamental, tá? Fundamental. Por exemplo, é muito comum eu ter, por exemplo, uma passagem de ramal de esgoto atravessando uma viga baldrame, né? Bueno, eu vou fazer essa intersecção, né, da tubulação
numa via, uma superfície onde está prevista impermeabilização. Como é que eu vou resolver a impermeabilização em torno dessa tubulação que está atravessando a viga, né? Então é óbvio que é necessário fazer essa compatibilização e trabalhar também com essa noção de que não é só o projeto arquitetônico, tem os complementares também, né? Aí eu tenho aqui, ó, 3 etapas do projeto. Tá? O projeto vai ter sempre essas etapas, tá, gente? Vou minimizar aqui para olhar vocês. Então, assim, eu tenho sempre o estudo preliminar. Que etapa é essa? O estudo preliminar é quando eu defino, estou estudando o projeto, e isso eu lembro que a gente já tinha conversado lá no mini auditório também, mas aquele trabalho de projeto, de realização de projeto, que antecede o ok do cliente. Porque eu estou fazendo esse projeto para alguém me contratou para eu desenvolver o projeto. Para mim, o projeto pode estar lindo, maravilhoso, mas eu preciso apresentar para o cliente para saber se ele vai gostar daquilo, né? Tudo que eu desenvolvo até o teu ok do cliente, a gente considera ainda etapa de estudo preliminar. Ou seja, eu estou estudando o projeto para obter, né, o ok do cliente para eu poder seguir adiante, certo? O que eu faço como estudo preliminar, né, projeto arquitetônico? Eu desenho as plantas, faço as plantas baixas, organizadas, mobiliária, porque vocês sabem que o projeto técnico, os equipamentos, né, mobiliário, a gente só desenha aqueles que demandam ponto de consumo, né, de energia elétrica, água e esgoto. Então eu coloco os móveis da cozinha, né, boto armários e boto o armário da cozinha que tem a pia, onde vai ficar o fogão, né, geladeira, porque são os itens de mobiliário que demandam pontos de consumo, fogão, pia e geladeira, né? Agora, mesa com cadeira, a gente já não coloca em projeto arquitetônico, porque já não demanda ponto de consumo, assim, né? Bueno, o que mais? Lavanderia, onde vai ficar o tanque, onde vai ficar a máquina de lavar, se tiver secadora, precisa de tomada, ponto de energia. Então, esses itens eu também desenho na planta baixa, né? Isso no projeto arquitetônico que vocês estão acostumados a fazer, né? E agora, e banheiros, né? Bacia sanitária, lavatórios, de chuveiro, a gente também desenha chuveiro, né? Banheiro, porque demandam pontos de consumo. Agora, o resto do mobiliário, na planta baixa nível técnico, sim, na planta baixa nível de projeto legal, a gente não coloca. Mas no estudo preliminar, que é a primeira etapa do projeto, confeccionando aqueles documentos que a gente vai plotar para mostrar para o cliente em reunião, a gente desenha tudo. A gente desenha até cachorro, gato, pantufa, né, tapete, o que a gente tiver, a gente desenha. Porque o que vale aqui, né? A gente pode trabalhar com cor e fazer planta colorida, a gente é uma planta humanizada, né? Porque o que vale aqui? Vale fazer com que o cliente perceba aquele espaço e entenda aquilo que a gente está propondo, para ele com tranquilidade poder dizer se aprova ou não aprova, né? Se ele não entender, nós temos 2 possibilidades: ou ele vai dizer direto que não gostou, sem entender, e a gente vai ter que refazer o trabalho, né? Ou ele vai dizer que gostou sem ter entendido, né? E isso é um problema, porque a gente não vai precisar refazer naquele momento, a gente vai seguir adiante. E lá adiante, quando ele perceber o espaço, ele vai dizer, não gostei, e a gente vai ter que voltar e refazer tudo, vai ser muito pior. Então, o que vale aqui, né? Vale desenvolver de forma humanizada, para que o cliente possa entender o que a gente está pondo. Na verdade, os professores de desenho arquitetônico de projeto já devem ter falado para vocês. Então, tudo aquilo que a gente desenvolve até o ok do cliente é estudo preliminar. A gente está produzindo documentos para mostrar para o cliente, para obter o aceite do cliente, né? No momento que o cliente dá o ok, aí a gente passa a desenvolver o projeto a nível de projeto básico, ou anteprojeto de arquitetura. Tá? Aí eu vou fazer aquelas plantas que vocês estão aprendendo em desenho arquitetônico, né? Plantas baixas, vou fazer os cortes, vou fazer as fachadas, vou fazer planta de situação, localização, cobertura, né? Aí eu faço aquelas plantas todas do projeto
arquitetônica, as plantas técnicas, cotando, bonitinho, né? E quando eu produzir tudo isso, eu vou montar as pranchas, vou plotar, eu vou assinar, o cliente vai assinar, vou recolher mais uma tralha de documentos, né? E aí a gente vai para a prefeitura aprovar o projeto. Então, o anteprojeto, o projeto básico de arquitetura, é tudo aquilo que fica compreendido entre o aceite do cliente, que finaliza o estudo preliminar, e o protocolo de aprovação de projeto na prefeitura, certo? Isso é o processo, isso é o nível básico, tá? Projeto básico ou anteprojeto. E o projeto executivo é tudo que a gente faz depois da aprovação do projeto até o início da obra. Porque daí a gente segue projetando, mas aí a gente vai detalhar tudo para que a obra ela aconteça sem percalços, né? Então, todo detalhamento que a gente faz no projeto arquitetônico, e aí eu estou incluindo os projetos complementares, projeto de instalações hidrossanitárias, instalações elétricas, projeto estrutural, né? Tudo, absolutamente tudo que a gente faz depois do projeto aprovado, até começar a obra, é projeto executivo, tá? E aí, essa associação dos produtores de impermeabilizantes, essa associação que eu me calquei para pegar esse material que eu montei para vocês, ela recomenda que o projeto de impermeabilização também seja feito nesses 3 níveis. Claro que aqui eu não tenho a função de aprovar o projeto na prefeitura, né? Mas vale o nível, né? E vale a gente ter a noção desse nível para a gente poder entender isso. Então, em relação ao processo específico de impermeabilização, o estudo preliminar faria o quê? Ele é aquela etapa do projeto de impermeabilização que estuda a viabilidade de uma ou de outra solução, né? Ele está estudando, ele está vendo qual é a possibilidade, ele está, né? Então, mas no momento que há a definição, né, ó, eu vou fazer assim a minha solução de impermeabilização, bom, aí começa o projeto básico de impermeabilização. Aí eu já vou ter que representar esse projeto, né? Já vou ter que fazer as minhas indicações de como que ele vai funcionar, não é verdade? E o projeto executivo é detalhar ao máximo. E uma coisa importante do projeto executivo, né? Uma coisa importante do projeto executivo é custo, tá, gente? É saber orçar, dizer quanto é que vai custar, né? Especificar os materiais, tudo isso é projeto executivo. O projeto básico, ele se relaciona mais com a graficação, né, com o desenho da solução. Tá bem? É importante fazer essa analogia com as etapas do projeto arquitetônico, que é importante que vocês saibam bem qual é o conceito dessas 3, porque isso tem uma questãozinha na nossa avaliação, tá? Muito bem. Alguma pergunta, algum xingamento? Deixa eu ver para quem eu vou perguntar aqui. As pessoas que aparecem para mim. O Guilherme Stocker está aí? Guilherme, parece para mim que está na aula. Alguma pergunta, Guilherme? Guilherme? Será que dormiu, Guilherme? E aí, nenhuma pergunta? Tá. Ô, Deixa professor. eu ver aqui. Tá sem microfone? Professor, eu tenho uma Oi. pergunta. Fala, Rodrigão. No caso de reforma, é necessário o anteprojeto? Por causa que tu não Então, vai pedir a liberação, porque só vai fazer uma reforma. isso. Na verdade, assim, ó, a princípio, o que acontece? Primeiro que existem N níveis de reforma, tá, Rodrigo? Existe reforma só da parte interna. Existe, se tu vai trocar o revestimento de uma parede, tu está fazendo uma reforma, né? Existe reforma com acréscimo de área, que é a área nova construída, então tu reforma o que já tem e vai acrescentar uma área construída. Existe reforma sem área construída, né? Existe reforma que vai mexer na estrutura da edificação, existe reforma que não vai mexer, vai refazer só os revestimentos. Então, assim, reforma é uma coisa muito, muito louca, tá? Mas, assim, a princípio, o que a gente tem que ter em mente? Tudo, absolutamente tudo, que vale em termos de ritual para um projeto de uma edificação que nasce do zero,
a princípio, tudo vale para uma edificação que vai ser reformada. Só que como é muito louco isso da reforma, e a gente não sabe o nível que ela vai se dar, a gente, dependendo do nível, faz muitas exceções, né? A gente vai tirando muitas coisas desse rito, porque não é necessário. Eu vou te dar um exemplo. Na nossa cidade, reformas que não demandem acréscimo de área, ou seja, que eu não vou construir nada novo, eu vou só reformar, eu não preciso aprovar e licenciar, aprovar projeto e licenciar a obra, tá? Não preciso, certo? Eu faço o que quiser. Bom, o que que acontece? Nos condomínios, e isso é bom que valha para todas as edificações, nos condomínios, como uma modificação estrutural numa unidade, principalmente se for um edifício em altura, pode gerar um colapso, isso, né, dá prejuízo a todos os outros condôminos. O que que eles estão fazendo? Para qualquer intervenção de reforma, eles estão pedindo RT, né, que é o documento que os profissionais registram lá no conselho e que o cliente paga uma taxinha. No caso do meu conselho, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, é R$ 100, independente do que for fazer. O CREA, quanto maior é a obra, mais o cliente paga, né? Mas o que vale essa RT? Tá? Pelo CREA é a anotação de responsabilidade técnica, o cálculo dos arquitetos é registro de responsabilidade técnica, e não é ART, é RRT, e no Conselho dos Técnicos, que é o CRT, que vocês vão ter registro, TRT, termo de registro, termo de responsabilidade técnica. Ou seja, depois que o cliente paga aquele boleto daquele termo, vocês vão receber um e-mail, vocês vão estar cadastrados lá, vão ter o login de vocês no site do conselho, vocês vão receber um e-mail dizendo que o cliente pagou e que, portanto, está registrado no plano diretor. Não, para aí, só um pouquinho. E aí vocês vão receber um e-mail dizendo que a partir daquele momento está valendo a responsabilidade técnica de vocês, tá? Em relação àquele serviço, né? Então, a TNT que vocês vão registrar, ela é muito importante, porque isso mostra que tem um funcionário habilitado por trás daquela reforma, né? E consequentemente, se evita, né, que uma intervenção estrutural mal feita aconteça. E isso vem a prejudicar, né, todos os condôminos, todas as unidades dos condôminos, né? Mas isso deve valer para todas as edificações, todas. Só que, infelizmente, é cultural no nosso país que fazer é só contratar pedreiro, comprar o material que o pedreiro pedir e botar ele para fazer. As pessoas, infelizmente, né, acham que pagar um técnico, um engenheiro, um arquiteto é caro, né? E claro, não é barato, né? Elas pensam assim, bom, essa grana que eu pagaria aqui para esse profissional, eu posso comprar material, eu fazer mais um compartimento. Mas o que falta aí? Falta falta um processo de educação, né, cultural, né, que demonstre para ela que ela está correndo risco se não tiver a nossa atuação, tá? Então, de maneira geral, te respondendo, Rodrigo, eu diria assim, vale todo o ritual quando é reforma, tá? Mas especificamente, em função do tipo de intervenção que a gente vai fazer, a gente vai abdicando de um ou outro serviço desse ritual todo, tá? Aliás, para concluir essa resposta, tem uma live que eu fiz também, que eu não sei se vocês viram, que chama Os Paranauês Burocráticos, né? Dessa nossa papagaiada aí de atuação, que justamente aborda esse ritual todo, do que é necessário, né, para poder fazer uma obra regularizada. Como é que eu faço para aprovar um projeto, quais são os documentos que reúne, qual é o rito, né, para poder encaminhar tudo direitinho. E essa live está lá no canal da Ed. Depois, com calma, eu vou pegar esse link e vou colocar aqui no tópico também, para vocês olharem, quem tem interesse, tá? Agora deixa eu ver a pergunta aqui do Bruno. Isso está registrado no plano diretor da cidade ou a nível estadual? Isso o quê? De não precisar aprovar projeto quando não tem acréscimo de área, Bruno? É isso? Está perguntando?
Não, isso deve estar em alguma lei, tá? Porque assim, tem a lei das regularizações, por exemplo, né? Então, se eu faço uma edificação e eu não, mas uma lei municipal, né? Que não deve ser o plano diretor é uma lei municipal, mas eu acho que isso não está no plano diretor, deve ser uma outra lei, assim, e eu acho que até é a das regularizações. Tipo, para eu construir uma edificação, eu tenho que fazer aprovação de projeto, eu tenho que licenciar a obra, depois eu peço a BITS, depois eu faço registro no cartório de imóveis, né? Mas tem muita gente que não faz nada disso e constrói. E a prefeitura, ela para não perder a arrecadação, ela já começa a taxar essa construção, já começa a cobrar IPTU, porque a construção já existe. Mas essa construção foi feita sem o nosso acompanhamento, porque ela foi irregular, né? Então tem uma lei que possibilita que se regularize essas construções, mesmo tendo sido construídas de maneira irregular, né? Então o cliente, o proprietário que construiu de forma irregular tem que contratar um arquiteto, um engenheiro, um técnico, né? Que vai fazer o projeto arquitetônico daquilo que existe, vai fazer um laudo se responsabilizando por aquela estrutura, dizendo que atesta a habitabilidade, né? Então olhem a responsabilidade disso, né? E um laudo tipo memorial descritivo, tu vai dizendo assim, item a item, como foi construído, no final tu diz, por razão disso eu atesto a habitabilidade, ou seja, não tem risco, né? E aí pega isso junto com o RT, né, de laudo técnico, na prefeitura. E a prefeitura daí vai, mais os documentos que comprovam a propriedade do lote do cliente, né? A prefeitura vai o habite, então está regularizando, né? Então, essa questão de não precisar aprovar projeto quando aumenta a área, muito provavelmente deve estar em alguma lei desse escopo de legislação do município, né? Mas também tem um dado aqui importante. A prefeitura, ela pensa muito na receita que ela vai ter, né? Ela vai receber mais IPTU no momento que se aumenta a área, entendeu? Então, talvez seja por isso que a prefeitura não exija, né? Mas, de qualquer maneira, qualquer tipo de reforma é uma obra, né? E embora a prefeitura não dê muita atenção para reforma sem acréscimo de área, o conselho dos arquitetos, o conselho dos engenheiros, né? E o conselho dos técnicos dá a bola, né? E ele pode visitar qualquer tipo de obra, com ou sem acréscimo de área, e ele vai exigir RT de quem está fazendo. Se não tem profissional habilitado, o conselho pode informar a prefeitura pode ir lá, por ter sido provocada pelo conselho, e embargar a obra, tá? Mas depois eu vou colocar ali no tópico, já que a gente está falando nisso, essa live, aqui na minha cidade é quase tudo irregular, vou até... Tá bem, vai firme, né? E isso é uma coisa interessante, porque regularização é um nicho de mercado muito grande, né? E vocês podem trabalhar tranquilamente, só com regularização, depois de acabar o curso de edificações, né? Ainda mais agora que o Conselho dos Técnicos lhes permite atuar com estrutura de concreto, coisa que vocês não podiam, só com CREA, né? Agora vocês vão poder atuar. Mas isso dá outra aula, isso dá outra live, né? Foi só um par aqui. Bueno, entramos na classificação dos impermeabilizantes, tá? Coloquei ali a norma, tá? E como que esses impermeabilizantes, portanto, eles são classificados, tá? Aqui é em relação à matéria-prima, né? O produto com o qual a gente produz esse impermeabilizante. Então, pode ser cimentício, ele pode ser asfáltico e ele pode ser polimérico, né? Então, cimentício se a base for cimento, né? Asfáltico se a base for asfalto, né? Emulsão asfáltica. E polimérico se a base for polimérica, que é a base, né? Polímeros, para quem não sabe, vem do petróleo, né? Na extração do petróleo. Então, se extrai o petróleo, se tira aquilo que se necessita do petróleo para se fazer o combustível, por exemplo, né? E aquilo que sobra desse processo, uma das coisas que sobra são os polímeros, que é a base química da indústria do plástico, né? Sempre que a gente pensa em polímero, assim, a
a gente tem que pensar no plástico, que é a base do plástico, tá? Bueno, outra classificação, né, quanto à flexibilidade, certo? Então, a gente vai ter impermeabilizantes rígidos, a gente vai ter impermeabilizantes flexíveis, tá? Por que isso é importante? Porque se eu impermeabilizar com impermeabilizantes rígidos, elementos construtivos, tá, que em função da sua natureza construtiva ali, ou da forma como está empregado no sistema construtivo, estiver previsto uma movimentação estrutural para esse elemento, o que vai acontecer com o sistema rígido? Ele não vai, ele vai trincar, vai romper a minha capa impermeabilizante, né? Então, os sistemas rígidos, tá? Basicamente, a gente está falando de argamassa impermeável. Então, se eu tenho uma viga de fundação, e essa viga de fundação eu resolvo impermeabilizar ela com impermeabilizante rígido, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma argamassa, que é uma mistura de aglomerante e agregado, cimento e areia, né? Mas aí eu posso ter cimento, cal e areia, eu posso colocar cal junto desses aglomerantes, né? Aí eu diminuo um pouquinho de cimento, colocando cal. Daí eu faço uma argamassa bem dosada, e aí eu utilizo na argamassa um aditivo impermeabilizante, né? Falei no cal para dar um exemplo aqui de quais são os produtos que a gente faz argamassa, mas na maioria das vezes, quando a gente utiliza um aditivo impermeabilizante, para ter um impermeabilizante rígido, que é uma argamassa impermeável, o que acontece? O fabricante recomenda que a gente não utilize cal. Daí a gente acaba utilizando só cimento, areia e o aditivo. E esse aditivo, ele é um produto que a gente mistura na água, na proporção que o fabricante recomendar, e quando a gente for colocar água para misturar argamassa, a gente vai colocar água com esse aditivo, tá? Ele vai deixar a argamassa impermeável, ou seja, vai liquidar com a porosidade da argamassa. Só que esse elemento, essa capa que eu vou fazer com argamassa impermeável, ela fica rígida. Se o elemento, né, que eu forrei com essa capa tiver uma movimentação estrutural, o que vai acontecer, gente? Vai romper com essa capa. E não pode romper, né? A argamassa não pode rachar, porque se ela rachar, a água vai conseguir penetrar e acessar o elemento construtivo pela rachadura, tá? Então, que elementos construtivos a gente poderia impermeabilizar com argamassa impermeável, que é o impermeabilizante rígido? Elementos para os quais não está prevista a movimentação estrutural, certo? Por exemplo, uma viga de fundação que não se apoia só nas sapatas, que é continuamente apoiada, por exemplo, se abaixo da viga eu tiver uma sapata contínua, não for o meu conjunto de fundação não for sapatas isoladas, né? Se eu não colocar sapata só em alguns pontos, se eu correr com essa sapata, né? A gente também chama sapata caída por isso. Se embaixo de todas as paredes onde eu tenho viga de fundação eu tiver sapata, ela é corrida. Bom, aí essa viga ela não é biapoiada. Então eu posso ficar tranquilo que não está previsto movimentação para essa viga, né? Eu posso impermeabilizar com viga com argamassa impermeável, que é um impermeabilizante rígido, tá bem? Impermeabilizantes flexíveis. Bom, conforme o nome diz, são impermeabilizantes que são flexíveis, né? Não são rígidos. Então, o que acontece? Eles são indicados para impermeabilizar elementos, né, construtivos para os quais é prevista a movimentação estrutural, certo? Então, uma viga biapoiada, uma viga de fundação, certo que ela vai fazer uma flechinha, ela vai ceder, mesmo estando apoiada no solo, ela vai ceder um pouquinho. Então, o que a gente indica para impermeabilizar uma viga de fundação? Né? Uma impermeabilização flexível, certo? Que pode ser tanto uma manta como uma membrana. A gente vai ver, manta vem em rolo, eu aplico a quente, e uma membrana vem num balde, e eu aplico como se fosse uma pintura, tá? Alguma dúvida quanto à flexibilidade?
Deixa eu ver aqui quem é que eu escolho, uma pessoa que não esteja aparecendo. Fala, Davi. Fala. Espera um pouquinho que tá dando eco, rapidão. Ô, Davi, bota um fone de ouvido ou muta o computador. Tá, a gente usa a impermeabilização rígida quando a sapata, por exemplo, é sapata corrida e usa flexível quando é sapata isolada. Mas qual a diferença na impermeabilização? Qual a diferença da impermeabilização rígida para flexível? Tipo assim, o que uma faz que a outra não faz? Não, as duas fazem a mesma coisa. Impermeabilizam um elemento construtivo para evitar que a água tenha acesso. Só que a argamassa rígida, só que a argamassa impermeável é rígida. Ela não aceita movimentos. Né? Se a gente for impermeabilizar um elemento com uma impermeabilizante rígido e esse elemento tiver uma movimentaçãozinha, a capa impermeabilizante vai romper. E a gente não quer que rompa. Né? A gente não Não, quer. Por exemplo, diga. não, mas tipo assim, então por que existe a impermeabilização rígida se a flexível ela não rompe e ela faz a mesma coisa que a rígida? Por exemplo, no caso de reformas, tá? Essas paredes que às vezes estão completamente detonadas, né? Existe já um produto com o qual tu consegue fazer uma intervenção na parede, tira o reboco e intervém nos tijolos da parede, que chama cristalizante. Aí tu empapa a parede d'água, faz um monte de buraquinho assim, e com a parede completamente empapada, tu injeta nesses buraquinhos o cristalizante. Aí esse produto ele vai reagir com a água, né? E vai cristalizar. Então, onde tinha água, o cristalizante vai ir, né? E ele vai reagir com a água e vai cristalizar, vai criar cristais, né? Dentro dos poros do tijolo. Aí sim a parede ela vai ficar impermeável, tá? Mas o que que acontece? Isso funciona só para parede de tijolo maciço e para paredes com uma espessura razoável para que se faça intervenção. Esses prédios históricos mesmo em Pelotas têm paredes com uma largura imensa, né? E aí tu não consegue, haja broca para tu vencer uma parede dessas e fazer um buraco em toda a dimensão do tijolo. Fora isso, outras questões técnicas, por exemplo, tu ter uma parede dessas na divisa do lote, e aí tu não saber onde é que vai parar essa parede, senão tu fura e chega e a tua broca entra lá na casa do vizinho. Então é difícil, né, em determinadas situações. Bom, então o que acontece? Existe um paliativo que se faz. Por que paliativo? Porque não se tira a água de dentro da parede, né? Mas tu resolve no reboco. Aí ela não passa para a superfície da parede. Essa água que já está ali no tijolo vai permanecer no tijolo, mas não passa. E aí que paliativo é esse? É tu tirar aquele reboco estragado, né? Tu refaz o teu chapisco e depois refaz o teu reboco, né, que é o emboço, com um aditivo impermeabilizante. Ou seja, tu vai estar fazendo argamassa impermeável, que é um impermeabilizante rígido. Show! Tá? Que é um impermeabilizante rígido. Né? Antigamente, quando se começou a falar em impermeabilizante, a primeira coisa que se fez foi inventar um aditivo impermeabilizante para se colocar. Ah, um vizinho começou a quebrar aqui um negócio. Obra, tudo bem, a gente está acostumado com isso. Para se colocar na argamassa e fazer com que ela fosse impermeabilizante, entendeu? Então, por exemplo, hoje é pouco provável que vocês cheguem numa obra, depois de formados aí, e vejam o pessoal fazendo. Tá, só esperem um pouquinho que eu vou ter que fechar lá, porque senão esses cachorros.
Tchê. Ah, louco. Ontem é que tem um vizinho aqui da mãe que tá quebrando uma laje. E ontem foi um sacrifício, hoje não teve nada. Eu achei que ele não ia fazer isso, agora começou. Essa hora, mas enfim. Aí o cachorro fica louco. Tá, o que que acontece, né? Só que assim, era muito comum em edifício em altura, por exemplo, só lá em cima, reservatório superior, fazer um reservatório de concreto. Até o reservatório inferior, fazer de concreto. Então fazia as formas e fazia de concreto. E depois rebocava, entendeu? O reservatório. Então, assim, para ter um cuidado e evitar que essa água fosse contaminada, e também evitar infiltração, o que que o pessoal fazia? E faz até hoje, quem faz reservatório de concreto, embora tenha caído em desuso, em função dos reservatórios de fibra, né? O que que acontece? Quando concretavam as paredes do reservatório, utilizavam um impermeabilizante no concreto. Depois, na hora de rebocar o reservatório, e por dentro fazia os cantos arredondados, né, para diminuir pressão, também usavam aditivo impermeabilizante e faziam aquele reboco impermeável, entende? Então, gente, o aditivo impermeabilizante, ele é usado até hoje, né? Até hoje. Em determinadas situações que eu preciso impermeabilizar aquele revestimento argamassado, eu vou usar aditivo. Inclusive, vocês assistiram a live para fazer a atividade da aula passada, o Marcelo, que é o representante da SIC, que eu dei para fazer a live comigo, ele naquela lógica dele, né, da impermeabilização ter que ser um sistema, ele recomenda que a gente já coloque aditivo impermeabilizante na viga, no concreto da viga. Depois a gente impermeabilize a viga. Depois a gente comece a fazer a parede colocando um aditivo impermeabilizante na argamassa, que a gente vai usar para assentar o tijolo. É isso. E depois ele recomenda um aditivo para o contrapiso. E depois ele recomenda um aditivo para argamassa de emboço. Tá? Então ele visualiza assim como um sistema, né? Bueno, então, dependendo da situação, tu vai precisar usar, né? Mesmo que seja assim uma coisa mais para viga, é pouco provável, tá, Davi? Até daria para uma viga com uma pata contínua, tu impermeabilizar com uma argamassa rígida, argamassa impermeável, que é um impermeabilizante rígido. Mas tem produtos tão mais práticos e que tornam tão mais eficiente o processo de impermeabilização que a gente acaba não adotando, né? Mas em reformas, em algumas intervenções, e para quem ainda faz um reservatório de concreto, é fundamental, tá? Não sei se te respondi. Respondi? Respondeu sim, senhor. Valeu, obrigadão. Tá bem. Então, isso é quanto à flexibilidade, tá? E aí, a atividade de hoje, eu peço para vocês citarem a classificação dos impermeabilizantes, daqui a pouco vocês já vão ter acesso a essa atividade, e peço para vocês falarem quais são as classificações e escolher um tipo de classificação para explicar, né, e citar exemplos, tá? Reais de obra, tá bem? Então, pode usar quanto à flexibilidade. Uma vai ser rígida, a outra vai ser flexível, tá? Quanto à sua apresentação, sistemas moldados no local, sistemas pré-fabricados. Então, basicamente, se eu estou construindo essa camada impermeabilizante ali no processo de impermeabilizar, ela é moldada em loco, né? Mas se eu já trouxe esse material pronto e eu vou aplicar, ela é pré-fabricada, tá? Então, por exemplo, isso independente do tipo de impermeabilizante em relação à matéria-prima, tá? Por exemplo, se for asfáltico, a matéria-prima, né? Se for impermeabilizante asfáltico, eu tenho impermeabilizante asfáltico moldado em loco e eu tenho pré-fabricado, né? A membrana seria moldada em loco, porque ela vem com tinta, eu pinto, e aí eu monto a capa pintando em loco, né? A membrana. E as mantas vêm em rolo, então já vem pronto, pré-fabricado. Muito bem. Outra possibilidade de classificação, né?
Quanto à solicitação, aí é aquilo que nós conversamos. Então, eu vou ter impermeabilização específica para combater infiltração de água por percolação. Esse cachorro, tá? Para combater água por condensação, tá? Umidade do solo, tá? E pressão, seja lateral ou bilateral, que a gente viu que é positivo e negativo, tá? Quanto à exposição ao intemperismo, a gente tem resistentes, tá? Que não possuem camada, né, de autoproteção incorporada, eles por si só são resistentes, né? Autoprotegidos, né? Que quando a gente compra o produto, ele já vem com uma camada, que faz a proteção da capa impermeabilizante, né, em relação ao intemperismo. E pós-protegidos, né, são aqueles que não são resistentes, que não vêm com a camada de proteção, mas que pedem uma camada de proteção, né? Então, depois de instalar, a gente precisa dar para eles e fazer uma camada de proteção mecânica, que geralmente é uma regularização de argamassa, tá? Essa classificação é bem interessante. Tem uns produtos e umas que são já resistentes, né? E que não precisam dessa proteção mecânica, tá? Agora, por exemplo, eu quando impermeabilizo laje de banheiro, né? Então, o que acontece? Eu compro lá uma manta que é bem forte, né? É para dentro de casa, é uma manta forte, mas ela não tem nenhuma lâmina de proteção contra intemperismo. Ela tem um recheio de poliéster, né, que torna ela muito forte, durável. Então, eu regularizo a laje, estou com as esperas das tubulações ali, né, a gente deixa as esperas das tubulações fechadas, e aí vem o cara da impermeabilização e aplica a manta, né? Quando eu revisei ela com argamassa, eu deixo os cantos arredondados, então ele vem com a manta e ele cola assim nos cantos, subindo um pouquinho, né? Faz direitinho o acabamento na alta dos tubos, e aí depois que ele aplica essa manta, eu não posso deixar ninguém entrar ali, porque pode rasgar a manta se alguém entrar, apoiar uma escada, fazer uma instalação elétrica, coisa e tal, né? Depois que ele aplicou a manta, eu tenho que fazer argamassa e eu tenho que, com todo cuidado, entrar e fazer uma regularização de argamassa em cima daquela manta. E eu só permito que acessem o banheiro depois que essa camada de cima da manta ela tiver curada, tiver seca, né? Aí eu já vou ter feito a proteção mecânica da impermeabilização, tá bem? Então, com relação à exposição, a gente tem essas três possibilidades. Ela pode ser resistente e não ter problema nenhum, se aplicada e acabou, é ela mesma. Ela pode ser autoprotegida, quando ela não resiste ao intemperismo, mas ela tem uma camada que faz a sua autoproteção, né? E a pós-protegida, ela não é resistente, mas ela não traz a camada, eu tenho que dar a camada para ela depois, tá? E quanto à aderência, eu tenho os aderidos e os não aderidos, tá bem? Os aderidos é que ficam absolutamente aderidos no substrato e os não aderidos é que não ficam, tá? Então, por exemplo, essas mantas aqui, gente, a grande maioria das mantas, tá? Nesse tipo de caso aqui de terraço, o que a gente faz? A gente cola uma manta na outra, na sobreposição, tá? Em relação à superfície, elas não estão coladas na superfície, elas estão só colocadas ali, acomodadas. Então não fica dentro, tá? Esse tipo de impermeabilização aqui, seja uma membrana asfáltica com a qual a gente pinta, seja uma membrana polimérica, aí sim fica aderido, porque daí cola, tá? Na superfície. Alguma dúvida em relação a essa classificação quanto à aderência, quanto à exposição ao intemperismo, quanto à solicitação, quanto à forma de apresentação, hein? Alguma dúvida? Quanto à flexibilidade, a gente já tinha conversado. Professor, Todo mundo entendeu essa classificação? Fala, Nicole. naquela segunda imagem que tá as mantas cinza, prata, Certo. vai alguma coisa aí em cima? O que eu, por exemplo, o concreto?
se essa manta, ela não for é, resistente, né, ou autoprotegida, pode ser que ainda há uma camada de regularização de argamassa em cima, e ela fique, a argamassa fique visível e não a manta, tá? No entanto, nesse caso específico, como ela tem esse revestimento em alumínio aí, que a gente chama esse prata, né? Isso é justamente para fazer a proteção aos intempéries, né? Porque em relação ao sol, ela não enrijece com a temperatura e ela reflete, né? Calor, não absorve, não transmite, tá? Então essa manta provavelmente seja uma com autoproteção, entendeu? Ela tem a camada para fazer a resistência e ela não precisa de uma camada de argamassa, tu entende? Isso vai variar, isso depende do tipo de manta que tu comprar, porque também varia o preço, entendeu? Mas tu tem as que não tem camada nenhuma de proteção e são resistentes, não precisa fazer nada. Tem outras que não tem camada e a gente precisa fazer a camada de argamassa. Essa aqui me parece que não precisa nada, porque ela é uma autoprotegida, tá? Ela já vem com essa película aí que faz não é absorção e nem transferência, ela é a reflexão, tá, dos raios solares para não enrijecer, tá bem? Respondi tua pergunta? Respondeu. Em síntese, depende do produto, tá? Depende do produto. Essa ali da foto, especificamente, eu acho que ela não pede mais nada, tá? Porque ela já tem a capa que é alumínio, que é para ficar visível mesmo, e fazer a reflexão dos raios, tá bem? Depois da classificação, gente, que é o objetivo da nossa aula, a gente conclui aqui lembrando um pouquinho sobre esse conceito de VUR e VUP, né? A partir da ABNT, da norma 1575, que é a norma de desempenho, tá? Então, assim, o que aconteceu? Os produtos, independente de serem de impermeabilização, né, ou qualquer produto, janela, tudo, né? Todo produto que é normatizado, ele tem um desempenho, tá? Ele precisa cumprir aquele desempenho, tá? Então, se eu tenho lá uma esquadria, bom, eu tenho requisitos mínimos que essa esquadria precisa cumprir, né, para tornar o ambiente estanque, né, não entrar água, não entrar vento, não entrar, entende? Bom, isso passou por um processo, né, e essa esquadria, ela é, portanto, certificada, ela cumpre esses requisitos mínimos, né. Bom, o que fez a norma de desempenho, então, né? Ela criou, nos trouxe esses conceitos de VUR e VUP, dentro dessa tentativa, né, de fazer com que todos os itens com os quais a gente trabalha na construção civil, né, sejam itens que tenham cumprido o seu desempenho no seu processo de fabricação, de produção, né? Porque, bom, se está acontecendo um problema na obra que eu entreguei mês passado, eu posso dizer para o cliente, olha, mas isso não é culpa minha, porque eu executei conforme tinha que ser executado, tá? Isso pode ser um problema na produção desse elemento, né? Ele pode estar errado, ele pode estar vindo sem um vedante, enfim, sei lá eu o que vai ser esse elemento, né? Então a ideia é que a gente chegue nessa ideia toda, é que a gente chegue onde é que está o problema, e a gente não vá acumulando problema em cima de problema, né? Então, por exemplo, o camarada que fez uma esquadria, ele compra um tipo de vedante, né, para colocar ali nos trilhos e no caixilho, de forma que quando o caixilho se desloque assim para fechar, aperta vedante com vedante, e aquilo ali garante estanqueidade, a água não consegue passar, fica, né, e também o som, né, e o vento, digamos assim, tá? Agora, se porventura esse vedante for um vedante picareta, né, for um vedante com problema, o que vai acontecer? Isso vai para o desempenho da esquadria, entende? Então eu digo, olha, a esquadria não está atendendo o desempenho mínimo, daí eu vou chegar na esquadria, o cara, pá, mas não pode, porque eu estou usando
tudo direitinho, tá bom, mas aí ele vai chegar no Vedante também. Então a ideia é que na construção civil a gente só utilize coisas que tenham certificação, né? Ou seja, tenham o seu desempenho certificado, não é verdade? E aí, se eu certifiquei o desempenho daquele elemento que eu estou colocando no mercado e oferecendo para a indústria da construção civil, eu tenho como atestar a vida útil de referência daquele elemento, né? Então, quando eu for fazer uma impermeabilização, tá? Eu vou utilizar vários elementos. Todos esses elementos, como eles são certificados, eles têm a vida útil de referência. Então, com base na vida útil de referência, eu tenho como qual vai ser a vida útil daquele sistema, que é a VUP, a vida útil do projeto. Quem define a VUP? Quem está fazendo o projeto, né? Nós que estamos definindo que tipo de sistema que a gente vai fazer para impermeabilizar, tá bem? Então, é muito pouco provável que a nossa vida útil de projeto seja menor do que a vida útil de referência do elemento. Agora, se a vida útil do elemento me diz que ele tem lá X anos de vida útil, né? Vou dar um exemplo aqui, 10 anos. Eu vou dizer que a minha vida útil do projeto é 5, como assim? Né? Entende? Então, o projetista, ele considera a vida útil de referência para determinar o VUP, tá? E isso, de certa forma, coloca a responsabilidade também nas costas do projetista, né? Ele também tem responsa no processo, tá bem? Então, são dois conceitos importantes. A vida útil de referência, ela se refere aos materiais, né? Elementos, e a vida útil de projeto se refere ao sistema, tá? Aqui eu fiz um apanhadinho, assim, nesse slide, sobre a norma de desempenho, né? E no slide 21, a gente já começa a ver aqui quais são as responsabilidades de cada ente que está envolvido nesse processo de impermeabilização. O que cabe ao fornecedor, o que cabe ao projetista. Mas isso aqui a gente vai deixar para a aula que vem, tá? Então, na aula que vem, a gente parte do slide 21. Eu preciso que vocês me lembrem disso, tá? Eu vou fechar aqui. Eu estou dentro do Moodle. Eu vou voltar para o Moodle, ó, para a gente dar uma olhada na atividade assíncrona, que já está disponível para vocês. Tá? Mandei para os 38, tá? Mandei para todo mundo, ó. Agora, como é que eu faço para entrar na atividade? Aqui, tá? Aqui tá ela, tô abrindo, bonitinha, bem simples, tá? Para não complicar a jogada. Então, vamos lá, atividade, aqui eu deixei um, ó, mas 2, tá? Então, olha só, como se classificam os impermeabilizantes? É o que a gente viu hoje, tá? Nós vamos dizer, eu posso classificar em relação a isso, em relação àquilo, em relação também a não sei o que, tá? Eu quero que vocês citem, né, quais são as possibilidades de classificação dos impermeabilizantes. Aí depois eu sigo, escolha uma classificação para explicar, citando exemplos e relacionando o processo construtivo a uma situação real do canteiro de obras, tá bem? Então tu vai pegar uma possibilidade de classificação e vai destrinchar, vai me explicar bem ela. Então, olha, em relação a matéria-prima, pode classificar como cimentício, como asfalto, como polimérico, certo? E aí tu vai dar um exemplo de emprego, né? Aí dá um exemplo de cada um em cada situação da obra, certo? É isso que eu quero, tá bem? Então agora, depois da aula, vocês já estão com acesso a essa atividade, baixem aí a atividade, né? Ou nem precisa baixar para não ocupar espaço no drive de vocês, né? E aí, já faça essa atividade, tá? Para não deixar acumular, principalmente aqueles que ainda não fizeram a primeira, tá bem? E aqui, gente, tem esse videozinho, que é o vídeo que eu falei para vocês, dos 5 passos para não procrastinar, tá? Que é uma sugestão
queria que vocês olhassem também. Tá Você bem? sofre de procrastinação? Ó. A verdade é que esse é um mal que afeta todos nós em algum momento de nossas vidas. Isso acontece quando Vocês estão escutando bem aí o vídeo? Estamos sim, senhor. Sim. Tá, então eu vou deixar correndo aqui e a gente conclui a aula com o vídeo, pode ser? Vamos lá. temos que lidar com algum projeto ou tarefa e nós arrumamos todos. Alguma dúvida em relação à atividade de hoje? Se não tem dúvida em relação à atividade de hoje, a gente vê o vídeo. Eu estou com o meu Ki acadêmico aqui. Então, Andrés, no início, eu já fui registrando vocês, tá? Só que depois que eu comecei a gravar a aula, quem chegou, eu não dei presença. Então, depois do vídeo, eu retomo o Ki acadêmico para repassar a chamada de novo, tá bem? Segura aí que a gente já vê isso. O que, Riquelme? A atividade? Explicar de novo a atividade? Não, então, duas coisas, tá? Eu quero que tu me diga como que pode ser classificados os impermeabilizantes. Então, tu vai olhar ali nos slides da aula de hoje e tu vai ver que pode ser pela matéria-prima de confecção dos produtos, pode ser em relação à aderência, pode ser em relação à proteção às intempéries, né? Aquela classificação ali. Mas eu quero que um tipo específico de classificação tu explique ela. Não simplesmente me cite. Eu quero que cite todas as possibilidades, mas uma possibilidade de classificação, uma classificação, eu quero que tu me explique, né? Aí tu vai olhar ali no slide, vais ler como é que é a classificação e vai transpor com as tuas palavras no exercício, tá? E vai dar um exemplo. Eu só quero que esse exemplo seja um exemplo real, né? Em relação ao processo de obra, tá? Exemplo, impermeabilizar a viga de fundação assim, assim, assim. Pronto, é isso, tá? Quando fores fazer atividade, se tiver alguma dúvida ainda, tu me chama no WhatsApp, tá? Que sem problema nenhum eu te dou uma assessorada. Tá bem, Riquelme? Tu tá bem? Joia. Tá, qualquer coisa me chama. Vamos voltar para o Moodle, então. Vamos dar uma olhada nesse vídeo. E no final da aula, depois do vídeo, a gente vê a chamada. Vamos lá, todo mundo assistir o vídeo que a gente comenta ele no final, tá? Motivos possíveis para evitar o que precisa ser feito. É a falta de tempo, um monte de tarefas para fazer, aquelas coisas que não agregam valor nenhum em nossas vidas, e mais todos os outros tipos de desculpa que inventamos para deixar tudo para a última hora ou para evitar fazer. Mas o grande problema é que para algumas pessoas esse péssimo hábito toma conta de suas vidas e impede que vivam como gostariam. Então eu vou lhe apresentar 7 estratégias extraídas do livro 23 Hábitos Anti-Procrastinação. Princípio 80-20. Um dos principais motivos para procrastinarmos é a quantidade imensa de coisas que temos para fazer. Na minha opinião, isso acontece muitas vezes, pois as pessoas não conseguem definir o que é realmente importante. O segredo aqui é fazer uma lista com todas as suas atividades. Faça uma análise dessa lista e defina quais são os 20% das atividades que são responsáveis por 80% dos seus resultados. Ao fazer isso, é bem provável que você note que grande parte das coisas que você faz tem pouco impacto no seu trabalho, nas suas relações, na sua saúde e assim por diante. Então, a ideia é focar nas atividades de alto impacto e eliminar o máximo que você puder. Ou então, delegar aquelas que ainda precisam ser feitas. Dessa forma, você reduz drasticamente a quantidade de coisas para fazer, aumenta o seu tempo livre e tem resultados melhores. Sempre que aparecer algo novo, avalie-o da mesma forma. Nada de ficar incluindo atividades que ocupam muito tempo e que têm pouco resultado. Eu já fiz um vídeo mais detalhado sobre o princípio 80-20. Vou deixar o link na descrição. Comece o dia com as tarefas mais importantes. Mesmo depois de definir as tarefas mais importantes, muita gente acaba tendo dificuldade em encontrar tempo para realizá-las. Não tente começar o dia limpando a sua caixa de e-mail, fazendo atividades rotineiras de baixo impacto e milhares de coisas para só depois fazer o que é mais importante. O segredo é começar o dia fazendo aquilo que é mais importante e que tem o maior impacto no seu trabalho e na sua vida.
Dessa maneira, fica muito mais fácil de você ter tempo para se dedicar ao que realmente importa e aproveitar ao máximo a sua força de vontade. A minha sugestão é você tirar alguns minutos na noite anterior para escolher de uma a no máximo 3 tarefas de alto impacto para fazer no começo do dia seguinte. Essa é uma ótima maneira de garantir que fará o que realmente importa. Anote ideias e faça uma revisão semanal. A primeira dica aqui é sempre ter um caderno para anotar os pensamentos e ideias que surgem ao longo do dia enquanto você faz outras coisas. Se isso acontecer, pare tudo e anote imediatamente. E depois, volte ao que estava fazendo. Assim você organiza a sua mente e evita que se esqueça das coisas. Você pode usar papel e caneta, mas eu recomendo muito o programa Evernote. Você consegue sincronizá-lo entre o celular e o computador e assim sempre tem acesso às informações. E uma vez por semana, faça uma revisão. Para a maioria das pessoas, o domingo à noite talvez seja a melhor opção. A ideia é programar os seus próximos 7 dias em uma agenda. Pode ser física ou eletrônica. A agenda do Google é ótima para isso. Seja o mais detalhado possível. Marque tudo o que precisa fazer ao longo da semana. E aproveite para revisar as ideias que você anotou no seu caderno. Elimine o máximo que puder e encaixe as boas ideias na sua agenda. Crie um senso de urgência. Segundo a lei de Parkinson, o tempo que se leva para terminar uma tarefa está diretamente relacionado ao prazo que ela tem. Isso quer dizer que se você tem 10 dias para fazer algo, é bem provável que você leve os mesmos 10 dias para fazer. O segredo aqui é justamente reduzir os prazos e deixá-los apertados. Se algo normalmente demora uma semana, tente reduzi-lo para 5 dias. Faça disso um jogo para impulsionar os seus resultados. Isso funciona ainda melhor quando você tem que se comprometer com outras pessoas. Por exemplo, se o seu chefe lhe der 5 dias para fazer algo, diga para ele que você irá fazer em 3 ou 4 dias. Pode parecer loucura, mas você vai perceber que em muitos casos você é capaz de fazer mais coisas e sem perder a qualidade, apenas reduzindo o prazo. Adicione recompensas e consequências. Uma boa maneira de se incentivar a fazer algo é adicionando uma recompensa caso aquilo seja feito. É bem simples. Você apenas precisa dar um prêmio a si mesmo por concluir a tarefa corretamente e dentro do prazo. Pode ser um jantar quente, um presente para você mesmo, um dia na praia, ou seja, algo que estimule você a concluir o projeto. E para intensificar a ideia ainda mais e aumentar o contraste com o prêmio, adicione consequências negativas caso você não termine a tarefa. Pense em coisas que você não gostaria de fazer. Por exemplo, pagar o almoço para todo mundo, ter que fazer uma tarefa desagradável ou ficar sem algo que você goste muito. Comece aos poucos. Um dos principais motivos da procrastinação é o fato das tarefas parecerem muito desafiadoras. O segredo é tentar reduzir o máximo possível, algo bem semelhante com o que eu expliquei no vídeo dos mini hábitos, e ir aumentando gradativamente. Então, vamos supor que você queira caminhar 30 minutos por dia. Se você tem dificuldade em implementar novos hábitos, você poderia começar na primeira semana com, por exemplo, 5 minutos de caminhada. Isso é algo bem fácil. Na segunda semana, você aumentaria para 10 minutos. Na terceira semana, para 15. Siga adicionando 5 minutos por semana até chegar nos tão desejados 30 minutos. Monitore o seu progresso. Um dos motivos de procrastinarmos é a falta de motivação. E uma das soluções para isso é acompanhar o que temos para fazer. Existem diversos aplicativos para monitoramento de hábitos. Você deve listar os hábitos que deseja implementar em sua vida. Você pode configurá-los para fazê-los todos os dias, alguns dias na semana, semanalmente ou uma vez por mês. Você pode marcar lembretes e definir horários. A ideia é que você acesse o aplicativo e vá marcando o que for fazendo ao longo do dia. Acompanhar seus hábitos tem 2 grandes benefícios. Primeiro, você terá uma motivação extra para continuar fazendo a mesma tarefa que já estava fazendo há vários dias e não vai querer interromper a sequência de jeito nenhum. Segundo, você poderá verificar seu progresso ao longo do tempo e ver quanto você evoluiu. Dá uma sensação muito boa ver que você conseguiu criar um novo hábito e melhorou a sua rotina. Isso ajuda a manter o ritmo. Estas foram 7 estratégias simples e poderosas para superar a procrastinação e para aumentar a sua produtividade. Muito bom, né? Muito bem ilustrado. Eu acho que as dicas são bem boas, tá? Bem boas para vocês não se perderem aí, né? Nesse processo de ensino remoto,
que a gente não está muito acostumado. Vou ter que ver de novo aqui. Então, vamos terminar a chamada para a gente concluir. Vamos. Vocês estão aí? Titê? Cachorrinho. Meu Deus. Vocês escutam o meu cachorro? Sim. Quem merece. Olha, professora, eu tava escutando ele só a hora que ele tava latindo, agora eu não escutei nada. Ele É tá que foi rosnando. bem de fundo que deu pra escutar ele. Quase não deu. Tá. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. No início, eu já tava... Tá, então a mesma coisa, tá? Quem veio, vai aparecer só uma falta, que eu vou tirar depois quando eu olhar a tarefa, tá? A Alane está aí? Não. Tô aqui. Tá. A Alane está aí. O Andrés. Aí, né, Andrés? Estou. Tá. A Antonielle veio? Tô aqui. Tá. O Arthur eu já vi, o Bruno eu já vi. Camille tá aí? Aqui. Joia. Gabriel Morales. Oi, tô aqui. E aí? Jennifer chegou? Jennifer? A Júlia Costa chegou? Caine? Não? Laura Sinotti. Isa, Karine. Tô aqui. A Laura Sinotti saiu do IFE. Eu, Caiane, eu tô aqui. A Caiane tá aí? Oi. Tá. Já registrei, Sim, Caiane. tinha parado minha internet. Tô aqui. Tá bom. A Maria Alice Castro de Oliveira. Não. Pois é. A Maria Eduarda Soares. A Maria Soares, não. Acho que a Maria também Marley. O Marley falou comigo ali, tá. Não, o Marley eu vi que entrou. Quem falou comigo foi o Riquelme. Marley tá aí ainda? Marley. Professor, a Duda Paz não tá. Quem não tá? A Maria Eduarda Paz. Ela saiu do IFE. Tá, beleza. Então 3 para ela. Obrigado. Matheus Garcia tá aí? Não veio o Matheus, né? Ou veio? Não, senhor, é aquilo que eu tinha te dito. Ele foi pro quartel, ele falou que não consegue participar das aulas, mas ele consegue ver e fazer as atividades depois. Ah, tá. Depois ele vai me procurar e falar comigo. A Milene tá aí? Milene Santos? Não? Natália Quevedo? Não? O Pablo? Pablo eu vi que entrou, que falou uma hora. Né? Tá. Rodrigo também me perguntou. Tá. A Sofia não falou nada. A Sofia tá aí? Não? O Vitor. Não chegaram também, né? Vitor Freitas e o Yuri. Alguém não tá na lista, gente? Não tá na lista de chamada? Ainda? Não? Então, tchau, que acadêmico. Bueno. Então, tá, gente, eu vou deixar de gravar aqui a aula, tá? Façam a atividade, tá bem? Qualquer coisa, vocês podem me chamar no WhatsApp. Primeira atividade já teve bastante gente que me chamou, já tirou dúvida pelo WhatsApp, não tem problema, tá? Eu sigo à disposição no nosso horário de atendimento pelo WhatsApp no horário que vocês necessitarem, tá bem? Tchau, boa semana, boa atividade. Boa semana. Tchau. Pode crer. Tchau, Tchau, professor. Pode Tchau, crer. você Abraço, senhor. tchau, Tchau, boa atividade.
Tchau, Ô, gente. senhor, eu até lhe perguntar e eu me esqueci. Fala, Pablo. Ô, professor, sobre essa última atividade aqui agora que era para entregar hoje. O senhor falou que não precisava entregar hoje, que tu não ia fechar. Mas de Não. preferência entregasse, né? Isso. Não, Mas porque tu eu consegue não. mandar. Eu, Tu consegue mandar pelo mudo. Tu vai sempre entregar pelo mudo, tá? Para ficar sim. registrado. Não, é que eu fui pesquisar ali para fazer o trabalho e aí eu vi. E eu, como não estava entendendo nada, vou esperar então falar com o professor agora em aula. Ah, Mas mas qual é a professor, eu não dúvida? entendi muito bem. Tá, eu tenho que assistir a live, fazer uma comparação do que o senhor falou na live com o que o senhor falou em aula e depois dar minha opinião sobre impermeabilização. Na verdade, é isso aí. Na verdade, não é a minha opinião da live, é geral, assim, tá? Porque, assim, em aula, eu propus um conceito de impermeabilização que relaciona a impermeabilização com os revestimentos, tá? E aí, na live, não é esse o conceito que é adotado. Na verdade, na live, nem fica claro, não fica explícito qual é o conceito que os palestrantes ali adotam. Na verdade, eles tratam impermeabilização como um serviço de obra, né? Forma normal, como qualquer outro serviço, entendeu? Não é uma analogia, assim, conforme a gente fez em aula, tá? E aí eu peço para que vocês tenham o conceito de vocês, né? E aí tu vai olhar o teu conceito. É isso, tá? É só isso. Ô, professor, não, eu tenho uma outra questão a respeito da atividade que o senhor propôs hoje. Eu não entendi, a gente tem que, eu só entendi que tem que pegar alguma coisa, citar todos e dar exemplo de um, mas eu não lembro o que é. Ô, professor, eu também não entendi Fala. direito. Por causa que ali tu colocou como se classificam os impermeabilizantes. E tu deu o exemplo das classificação... Não, pera. Do sistema de impermeabilização. Então, eu não sei se é... Não, não. Ou é o sistema só. Não, é a mesma coisa, tá? Eu quero que vocês na atividade me citem quais são as classificações aos impermeabilizantes. Mas não vamos botar guampa em cabeça de cavalo, tá? Tá, mas do Porque sistema... senão você tem que procurar todos os produtos. Não, é aquela classificação ali que eu coloquei no slide, tá? Então, eles podem ser classificados na verdade, por uma questão de texto, no slide aparece sistema de impermeabilização, né? Mas não bota guampa em cabeça de cavalo, não fique pegando nessas coisas. Então, assim, eu quero que vocês na atividade comecem citando quais são as classificações dos impermeabilizantes, tá? Aí pode ser com relação ao todas aquelas classificações que a gente viu, né, em relação à matéria-prima com a qual é condicionada, em relação à proteção aos intempéries, tudo aquilo que a gente viu, tá? Mas vocês vão escolher uma classificação para explicar, dizer, olha, de acordo com essa classificação, eles podem ser considerados assim, assim ou assim, entende? E aí eu pedi exemplo para esse item que vocês vão explicar, certo? Sim. Aí, senhor, muito obrigado. Qualquer coisa me chama, tá? Tenta fazer, qualquer coisa me grita ali no WhatsApp, tá bom? Tá, ok. Tchau, senhor. Então tá. Professor. Aí, senhor, um bom resto de semana pro senhor. Tá bem, obrigado. Vou terminar aqui a gravação.